Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia diferente com vocês do que eu tenho costumado a fazer. Todo mundo sabe que amanhã a gente vai viver um dos dias mais importantes da história do nosso país, né? Mais uma eleição, né? Talvez a mais importante de todas, desde a redemocratização do país. E é impossível a gente não estar nesse momento preocupado com o que pode vir a acontecer com o país, né? No próximo ano, principalmente se as coisas continuarem como estão, né? A ideia desse vídeo aqui não é tentar virar voto de ninguém, né? Quem vai votar no Bolsonaro já está muito consciente disso, teve aí bastante tempo para analisar o seu candidato e de alguma forma se alinha com ele e não vai mudar de ideia, principalmente por causa de um vídeo meu, né? Eu tenho noção da minha insignificância nesse processo, mas de qualquer forma, estou aqui, né, colocando a cara a tapa e conversando com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão indecisas. Né? Quem vai votar no Lula já decidiu que vai votar no Lula, quem vai votar no Bolsonaro já decidiu que vai votar no Bolsonaro, e nessa altura do campeonato nada vai mudar esse voto. Né? Nada que possa acontecer de hoje até amanhã, às 5 da tarde, vai fazer com que essas pessoas mudem, né, as suas convicções. Né? Como eu vinha dizendo, quem vota no Bolsonaro teve 4 anos do governo dele aí para analisar, né? E se assim mesmo acha que está bom, né? Que continue mantendo a sua convicção e seja o melhor para o país. Agora, por outro lado, quem estava, né, observando tudo com atenção, né, prestando bastante atenção em todos os movimentos desse governo, sabe muito bem que este governo não é um governo digno para governar o nosso país, muito menos tem capacidade de tirar a gente do atoleiro que a gente está nesse momento. Né? Então, por isso eu estou aqui, um dia antes da eleição, fazendo esse voto, conversando com vocês, olho no olho, né, mesmo que de forma digital, é, e tentando, de alguma forma, ajudar quem está indeciso, né, para que tome uma decisão e entenda tudo que está envolvido nessa eleição. Votos nulos, né, abstenções, voto branco, neste momento acabam mantendo o país nessa mesma estagnação. Né? Mesmo os amigos que não confiam nesse sistema democrático da gente precisam manter uma certa equilíbrio das coisas, né, dentro do nosso contexto nacional para que possa continuar manifestando os seus desejos, as suas vontades, mesmo que seja viver dentro das regras do anarquismo, sem confiar numa eleição, sem achar que alguém vai representar a gente. Até para isso a gente precisa de um sistema democrático em funcionamento. Né? Então, esse voto é para ti que tá esse vídeo é para ti que está indeciso com relação ao teu voto. Os amigos conservadores, eu tenho muitos amigos conservadores, né? Minha família é uma família que sempre esteve muito próximo do universo das igrejas protestantes e tal. Eu sou filho de pastor, né? Meu falecido pai, o pastor Edgar, né? Que era um cristão consciente, né? E antes de tudo tinha consciência de classe, né? Então ele não compactuava com essa distorção que esse governo vem fazendo, junto com alguns pastores, né? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção em todo o contexto, esqueçam as mensagens de WhatsApp, esqueçam todo esse terror psicológico que fazem em cima da postura da esquerda, né? Entendam, nesse momento o Brasil precisa de um presidente que governe o país. Vocês já têm um Senado, você já tem um Congresso Nacional com bastante gente que representa os seus ideais conservadores. Qualquer proposta que venha contra os princípios defendidos por vocês vai passar pelo Congresso. E lá a maioria pelo que vocês mesmos estão falando, é de políticos conservadores, né? E a gente pode analisar a eleição desse ano e tirar também essa lição com relação à vontade do povo. Mas quem determina o caminho da nação é esse conjunto chamado Congresso Nacional, não é um presidente. Então o presidente vai muito além dessas pautas baseadas em fake news, como banheiro unissex, a tomada do comunismo, tomada de direito de expressão, regulação dos meios como se fosse censura e não regulação de fato de propriedade e de responsabilidades de quem
divulga conteúdo ou tem algum tipo de mídia. Então são coisas que estão sendo distorcidas e muitos dos amigos conservadores estão caindo nessa esparrela, mesmo sendo pessoas com boa índole, acabam acreditando em coisas que são superdimensionadas e distorcidas com o objetivo de se perpetuar no poder, né? Quem está ganhando com isso, né? Vamos lembrar mamadeira de piroca, né? Kit gay, né? Esse monte de baboseira que vem sendo falado há muito tempo aqui no país e que já se provou que isso não existe. Então, quem dissemina essas fake news acaba sendo ou cúmplice ou vítima desse tipo de artifício antidemocrático que é tentar manipular a verdade a todo custo, né? Inventando um encadeamento de mentiras que acaba fazendo lógica para quem não está ligado, né? Mas assim, o problema de vocês é com relação à possível pauta do aborto, legalização das drogas, né, qualquer coisa assim, vocês vão ter um Congresso Nacional para defender os interesses de vocês. Não precisam de um presidente que não tem capacidade alguma moral, inclusive de defender os próprios princípios que vocês, conservadores, tanto exaltam, para conseguir barrar. Né? Se o Congresso Nacional, a partir de 2023, vai ter uma maioria conservadora, as pautas de vocês estão sob controle. Vocês não precisam se preocupar mais com isso. Se a defesa de vocês é com relação à vida, né, pensem também que a distribuição, o fácil acesso às armas está fazendo com que as armas ganhem o descaminho. E elas estão, em vez de ficar na mão das pessoas que, teoricamente, a lei flexibiliza para que elas tenham, essas armas estão circulando livremente pelo país, sem nenhum tipo de rastreio, caindo na mão de traficantes, na mão da milícia, e fazendo cada vez mais vítimas. Não faz sentido. A gente precisa sim cuidar da segurança pública, a gente precisa sim pensar em quais casos um cidadão precisa ter uma arma para defesa da sua propriedade, seja no interior, numa região remota, né? Eu não sei, existem exceções. Eu sou uma pessoa contra o armamento, mas entendo que existem as exceções, né? E que a gente precisa colocar isso de maneira regulamentada e entender o uso tanto dessas armas quanto das munições. Estão liberando cartucho pra caramba. As pessoas estão se preparando para uma guerra, isso não está certo, né? Se o problema de vocês é com relação às drogas, a gente tem que entrar num consenso de que as polícias precisam ser valorizadas e que o serviço de inteligência também tem que funcionar melhor, né? E para isso a gente precisa de um governo capaz, que coloque lá pessoas capazes que já tenham demonstrado capacidade de gerenciamento de crise, porque o país vive uma crise de segurança pública e vive uma crise institucional também, onde as instituições estão ficando cada vez mais desvalorizadas. Se a tua pauta é com relação à corrupção, né, eu acredito que o país vem amadurecendo nesse sentido, as instituições saíram mais fortes, o próprio Partido dos Trabalhadores, que foi tão taxado como responsável pela corrupção do país, sendo que isso é sistêmico e todos os partidos, inclusive o partido do atual presidente, também desviaram muita grana, né? Também estiveram ali dentro de todas essas mutretas que a gente acompanhou através dos meios de comunicação, e através das ações judiciais e movimentações da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Então, as instituições estão mais fortes, nós, enquanto povo, estamos mais vigilantes, mais atentos, né? Dentro desse governo atual, teve uma série de denúncias que não foram investigadas, sigilos, mudanças de delegados da Polícia Federal, né? Tudo isso não me parece ser um comportamento de quem está preocupado em combater a corrupção. Durante o governo do PT foi institucionalizado diversas políticas, e inclusive órgãos de controle à corrupção. Só por causa disso a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou, né, e reaver alguns dos valores que tinham tomado o rumo que não era o ideal. O Partido dos Trabalhadores evoluiu, a gente evoluiu, o próprio presidente Lula, né, evoluiu. Eu acredito que a gente possa ter um mandato de transição agora, não a perpetuação de um partido, né? A minha posição continua sendo a mesma de sempre, né? Eu sou oposição por natureza, porque existem muitas coisas para serem organizadas nesse país,
enquanto eles estão lá jogando o jogo político deles de interesse, isso é em qualquer governo. Então, por isso eu sempre me posiciono em posição de oposição, né? A gente precisa prestar atenção nos movimentos que são feitos, os sinais que são dados. O Brasil aumentou a percepção de corrupção, mesmo que se diga o contrário, porque agora a gente está investigando menos. A gente está ficando preso numa teia de um comando que parte desde as milícias do Rio de Janeiro e se espalham pelas polícias e pelos escritórios competentes dessa nação, né? Então, a luta anticorrupção, ela também passa por a gente acreditar nas instituições, acreditar no poder de decisão do povo, e se nesse momento o que está pesando mais é a fome, e não essa impressão de banimento da corrupção, que se respeite a vontade dos desesperados, porque primeiro, né, antes de qualquer convicção que se tenha, vem o bem-estar de uma população. As pessoas precisam comer para elas poderem devolver para a sociedade algum tipo de retorno, seja ele através do seu trabalho, seja ele através de suas ações. As pessoas precisam ter teto, alimento, educação, saúde e segurança para poder exercer a sua cidadania e contribuir de fato para a sociedade, né? Eu acredito que para isso tudo acontecer, a gente precisa, antes de tudo, morar num país feliz, né? O Brasil não é mais feliz. O Brasil ele vem numa crescente de infelicidade, o número de casos de suicídio continua aumentando, o número de pessoas buscando tratamento também tem aumentado muito. Isso é um indício de que nós estamos adoecendo enquanto sociedade. E só a gente pode mudar isso, através do nosso comportamento, através das nossas escolhas. Que vibração a gente quer para o nosso povo? A gente quer uma vibração de ódio, uma vibração de oposição sempre, de batalha, ou a gente quer tentar construir algo junto? Talvez esse governo de agora seja a possibilidade da gente enxergar uma luz no fim do túnel e aí poder fazer as escolhas completamente vinculadas às nossas vontades e ideologias. Neste momento, a gente precisa fazer uma escolha que para alguns pode ser muito dolorosa, né? Mas precisamos colocar na balança. É importante estar presente no processo democrático. É importante a gente ir lá, perder um tempinho, investir um tempo do nosso domingo e depositar o nosso voto de esperança, o nosso voto de confiança e cobrança. Porque só pode cobrar quem vota. Quem não vota não pode cobrar. É uma triste realidade, né? Quase excludente, mas o protesto em si, ele precisa de toda forma ser inteligente, né? A gente precisa, até para poder protestar, precisa de um ambiente democrático saudável, né? Então é preciso se posicionar agora, para depois poder pleitear ou ir contra o candidato que for eleito. Mas a gente precisa participar do processo, a gente precisa ir lá, colocar a nossa impressão digital e dizer: eu estou aqui, eu estou vivo e eu quero ajudar a construir um país melhor. Pensando em país melhor, né, a gente não tem como deixar de falar de duas pontas importantes nesse processo, né, que são os jovens e os nossos idosos aposentados. A gente não tem certeza se realmente essas maldades que foram aventadas com relação à desindexação da aposentadoria com relação à inflação, né? Então a gente ainda não tem ideia se isso vai ser colocado em prática se o governo Bolsonaro se reeleger. Mas o que a gente tem como factual é que o seu ministro, posto Ipiranga, o Paulo Guedes, ele tem como inspiração, né, a famigerada Escola de Chicago, né, que foi um movimento acadêmico, econômico, né, que pregou algumas políticas de desestatização neoliberais, né, que foram colocadas em prática, inclusive aqui perto, no Chile, durante o período da ditadura do Pinochet, né? A previdência deles lá foi baseada dentro das teorias desse grupo de Chicago. Eles levaram pessoas de lá para implementar esse processo dentro da República Chilena. E a consequência disso foi, nos últimos anos, aposentadorias miseráveis, né? Pessoas cometendo suicídio porque não tinham como se sustentar, os idosos vivendo em condições degradáveis, né? Degradantes,
por falta de condição mínima de sobrevivência e de sustento, né, o que acarretou em diversos protestos lá, e até hoje ainda estão tentando, né, consolidar uma nova Constituição e reformular essa questão da previdência deles, das aposentadorias, né? A gente tem aqui alguns indícios de que o Paulo Guedes, inclusive em falas, ele segue muito esse pessoal dessa escola de Chicago. Então, as aposentadorias, né, a previdência, estão sim, né, sob ameaça, mesmo que não fique claro em algumas falas, mas elas estão sim, porque é uma questão conceitual da forma de governo com que eles estão tentando se enquadrar, né? Então a gente precisa entender que os idosos precisam chegar em condição de viver na sua terceira idade, na melhor idade, como queiram chamar, né? Não de sobreviver. Não é só ter a condição de comprar o seu medicamento ou de ir numa farmácia pegar um medicamento. Eles precisam viver. Eles já trabalharam, contribuíram muito. A gente precisa de qualidade de vida para os nossos idosos, para os nossos aposentados. É isso que a gente precisa. Precisa com que eles acabem seu período de contribuição e possam gozar de uma reta final da sua estada aqui nesse plano, com dignidade, né? Com saúde, com segurança, com lazer, com oportunidade de realizar sonhos que não pôde realizar enquanto ainda estavam ali preocupados em sobreviver no seu trabalho, em sobreviver dentro da sua profissão. Lá na outra ponta, né, os jovens, tá tendo uma abstenção gigante de jovens. A gente precisa conscientizar que o país não é para nós. Eu estou praticamente na metade da minha vida agora, né? Se tiver sorte, eu chego aos 80, e o país que eu estou tentando ajudar a construir agora não é para mim. Né? É para minhas filhas, para os meus netos, é para essa juventude toda que está aí cheia de sonhos, de planos, que precisam de um mundo diferente do que a gente teve até agora, que se adapte às suas necessidades do agora, à sua forma de viver do agora. A gente precisa estar conectado com o nosso tempo para oferecer para esses jovens de agora, dentro do seu entendimento do que seja uma sociedade ideal, condições para que eles no futuro possam viver dentro desse mundo ideal, justo, seguro, né? Que a gente gostaria de estar vivendo agora. Então, jovens, o futuro é de vocês. A gente vai ficar pelo meio do caminho, vocês ainda vão seguir muito tempo. E a eleição desse ano tem a ver com o futuro, sim. Tem a ver com o futuro de vocês, tem a ver com a educação, condições de trabalho, trabalho digno, trabalho regular, não trabalho informal. Um trabalho que vai só tirar de vocês a energia e o tempo vital para sobreviver. A gente precisa muito de dignidade em qualquer profissão. E você, jovem, está correndo um sério risco nessa confusão de modernização das leis trabalhistas, porque os tempos mudaram e a gente precisa também entender que os tempos mudaram, mas a gente não pode flexibilizar a ponto de ser uma espécie de escravo moderno. Alguém sem direitos, sem ter a quem recorrer, porque estamos desvinculados de qualquer coisa, apenas tentando sobreviver. Jovem, não deixa de votar. Vai lá, vota. É uma experiência nem sempre encantadora, pega fila, perde tempo, mas ela é recompensadora a partir do momento que a sociedade acaba criando essa consciência de que só a gente, e a política é o único método, só a gente pode mudar o mundo. Só a gente pode fazer desse lugar um lugar melhor pra gente. Aproveito também esse tempo que eu tô aqui conversando com vocês, abrindo o coração e torrando o tempo de todo mundo, né? A gente nem sabe quem vai assistir esse vídeo, mas a gente faz porque a gente quer conversar, a gente quer tentar construir de alguma forma um país melhor. E para isso, a cultura também é uma das ferramentas mais imprescindíveis para isso. Foram 4 anos até aqui de desmanche. 4 anos onde a gente teve muitos desaforos, a gente teve o Ministério da Cultura retirado da gente, né? Colocaram lá uma secretaria com pessoas completamente pervertidas intelectualmente e comportamentalmente, né? Foram 4 anos tendo que ver manifestação nazista,
manifestações de uma destrambelhada que deveria, sei lá, estar quieta no canto dela, sabe? Se tratando, em vez de ficar lá falando um monte de loucura. A gente teve um acelerado ali também, né? Um ex-galã de malhação, com nenhuma competência para estar onde estava, cercado de pessoas completamente alienadas. E isso atrasou muito. Até mesmo onde eles disseram que tiveram avanços, que foi na Lei Rouanet, a gente teve retrocessos enormes. Nunca foi aprovado uma quantidade tão baixa de projetos e com um ticket médio tão alto. O que significa dizer isso? Que nunca se deu dinheiro para tão pouca gente e em volume tão alto para essa pouca gente. Então não adiantou nada o que eles fizeram. Eles continuam direcionando recursos da Lei Rouanet, que por enquanto ainda é o nosso principal instrumento de fomento à cultura, de maneira política e de maneira mais assintosa ainda. Você que é amante da cultura, que é um praticante de arte, que é um artista, que é um agente cultural, não pode nesse momento nivelar as coisas através de uma régua, de um nível que é baseado em fake news ou teoria do medo, da conspiração. Vocês precisam entender que a cultura, para ela existir, para ela realmente poder gerar frutos, ela precisa ser livre. Ela precisa ser livre de amarras, ela precisa ser fomentada para que, em toda e qualquer forma de expressão, ela consiga encontrar formas de existir. É isso que significa fomentar a cultura. É olhar para cada expressão cultural, por mais popular que ela seja, ou menos conhecida que ela seja, como sendo algo precioso da nossa cultura, da nossa identidade nacional. Para você que curte ir ao teatro, ler um bom livro, assistir uma série, isso tudo só é possível porque, além de ter muitas mãos trabalhando, existe um sistema de cultura que está ali trabalhando também para que a gente consiga acessar os melhores equipamentos, pagar os melhores profissionais, revelar novos profissionais, formar artistas. Então, esse sistema nacional de cultura ele precisa funcionar a plenos vapores, não com um freio de mão puxado ou focado numa ideologia baseada em preconceitos. O sistema nacional de cultura é de todos. E para ele funcionar, para que a gente consiga ter mais teatros, mais bibliotecas, mais escritores, mais pessoas formadas na área, mais atividades nas escolas, mais atividades de qualidade, a gente precisa de um governo que fomente isso como parte do seu DNA. E o PT tem isso. Com todos os defeitos, com todas as críticas que eu possa ter, o PT ele tem isso. É um dos partidos mais democráticos desse país, com diversas setoriais espalhadas por todos os cantos. Setorial disso, setorial daquilo. Tá ali, democraticamente, mesmo que discorde entre uma setorial e outra, eventualmente, eles estão ali, escutando as bases, com consciência de classe, tentando entender onde o sapato aperta, pecando às vezes na comunicação com a gente do povo, a gente simples como nós, tentando falar de maneira mais rebuscada, muito academicizada. Mas a gente precisa entender quem está do lado da gente, olhar na síntese dos projetos. Talvez não dê mais tempo de você buscar o plano de governo de cada um dos governos, mas do que tu escuta das pessoas que apoiam, veja quais são as coisas que tu te identifica. Não tu que já escolheu o lado, tu que ainda está indeciso, que está entendendo o que eu estou falando e está entendendo a importância da gente ter uma sociedade mais justa e igualitária, onde o que prevaleça seja a justiça, a equidade, não a vontade da maioria. Que as minorias possam continuar falando para que a gente busque equidade e não ridicularização. Se você é a favor de um Brasil plural, essa é a nossa identidade. Um Brasil plural. Um Brasil que é multirreligioso, que tem muitos credos, que tem muitas crenças ou nenhuma crença. Que tem pessoas que trabalham dia e noite, se esforçam para serem melhores a cada dia, conseguirem contribuir de alguma forma para uma sociedade menos filha da puta,
como essa que a gente vive. Então, se tu é um trabalhador, se tu é alguém que entende o Brasil como um lugar feliz, que merece ter essa felicidade mais do que explorada, incentivada, não te abstém nesse momento. Não perde mais 4 anos da tua vida deixando que comandem ela sem que tu possa, de alguma forma, ter participado, tentando ou impedir que isso acontecesse, né? Ou errado mesmo, escolhendo alguém. A vida é feita de escolhas, a gente precisa escolher. No primeiro turno, geralmente a gente vota por convicção, a gente tem um leque grande de possibilidades. No segundo turno, o jogo fica mais sério. A gente precisa escolher entre tudo que é importante pra gente e pro mundo que a gente imagina, quem representa um pouquinho melhor, quem tem um pouquinho mais de possibilidade de colocar em prática aquilo que a gente imagina como sendo melhor para nossa nação, não para os próximos 4 anos, mas para os próximos 40, 80 anos. Então, eu venho aqui hoje, com o coração aberto, olhando no olho de vocês, dizer que sim. Como muitos de vocês já sabem, o meu voto é no 13, eu vou no Lula, e aqui no estado eu vou no 45, no Eduardo Leite, com todas as restrições que eu possa ter com relação ao governo dele, que foi um governo que deixou muita coisa para fazer. Mas com a certeza de que com ele a gente vai ter condições de diálogo, a gente vai ter condições de um fomento à cultura minimamente estruturado, o que por outro lado a gente não tem no candidato Onyx Lorenzoni aqui para o nosso estado. A proposta dele com relação à cultura, por exemplo, né, falando com os amigos aqui, dos quais eu estou sempre mais perto, ela diz respeito a apenas um segmento, muito importante para o nosso estado, que faz parte da nossa identidade enquanto gaúcho, mas que não, de forma alguma, representa em totalidade toda a diversidade que aqui dentro desse estado tão tradicionalista ainda persiste e cada vez mais surge possibilidades culturais no nosso quintal. Então, muita consciência nessa hora. Quem está conversando com vocês aqui é um cidadão, um trabalhador, é um artista, é um operário, é alguém que, antes de tudo, quer um país melhor e mais justo. Obrigado pela atenção e vamos com tudo amanhã, 13h45, beleza?